É muito triste, é vergonhoso a gente dizer que no Brasil ainda existe trabalho escravo. Existe. O pior momento foi quando a gente estava em Marabá. Aí chegou, disse que era muito bom o serviço e dava do cara ganhar tanto no mês, o cara tinha bom alojamento. Na primeira casa que eu trabalhei, comecei com 8 e saí com 12 anos. Quando chegamos lá não tinha poço, não tinha rio, tinha só uma grota assim dentro do açaizal. A gente para beber chegava, limpava assim, ia juntando, botava um pano, cortava a camisa na boca do carote e coando. Na hora que você bebia água tinha gosto de ferro, daquele ferrugem. Sempre ele falava que eu não tinha saldo, que o saldo era devedor e a gente estava sempre com fome, né? Praticamente debilitado. As pessoas aproveitam a oportunidade de quem não tem. 18 trabalhadores foram resgatados por condições análogas à de escravo. Nas últimas 2 décadas, as fiscalizações resgataram mais de 52 mil pessoas. 28 homens foram encontrados em situação de escravidão. Esse tipo de barraco onde os trabalhadores estão alojados. Só que tem outros acampamentos, mais pelo menos uns 3 ou 4 acampamentos. E essa comida é de graça ou vocês vão ter que pagar? Tem que pagar? Tem 2 nessa cama aqui? É os 2 irmãos? Que cobra que era, você sabe? Jararaca? Foi quando eu cheguei na cidade já tá desacordado, nem me lembro mais. É a situação que a gente quer é precisa trabalhar em condições adequadas. Uma multidão de trabalhadores explorados todos os dias. Chegou até nosso conhecimento de que o senhor usa a arma para eventualmente intimidar os trabalhadores. A gente entende que a situação não pode continuar. A gente está fazendo aquele trabalho, mas a gente já está vendo que está sendo escravizado. Só faz aquele trabalho, continua naquele trabalho. Então, como eu digo, é porque a precisão obriga. O conceito do trabalho escravo está previsto na legislação brasileira no Código Penal, no artigo 149. O trabalho escravo hoje no Brasil são condições que não se restringe apenas uma liberdade de locomoção do trabalhador, um trabalho forçado, jornadas exaustivas, as condições degradantes de trabalho e a servidão por dívida. Uma vez um cara me disse para mim que como era que existia trabalho escravo porque não estava vendo ninguém chicoteado e acorrentado. Disse, rapaz, se eles quebraram foi a corrente e pararam com o chicote, mas o trabalho escravo ainda existe, mesmo dentro da cidade tem o trabalho escravo. Nasci na cidade de Monção, lá que eu cresci ajudando meus pais a trabalhar na roça. Para ajudar meu pai a criar os irmãos mais novos, e a minha vida foi assim. Eu comecei a trabalhar com 10 anos. Comecei a trabalhar com a idade de 8 anos. Trabalhava de roça, também junto com meu pai. 8 anos, cuidando de criança. Ia plantar mandioca, aí plantava o feijão, arroz. Porque minha mãe trabalhava demais, assim, na roça, mas meu pai não tinha com quem deixar a gente. Sempre eu tive a invocação de querer trabalhar, desde eu pequeno. Ela começou a quebrar coco com a minha avó, aí eu me levava junto. Aí eu ia, pegava um saco em miudinho e ia carregar os cocos junto com ela. Na primeira casa que eu trabalhei, comecei com 8, quando eu estava com uns 10 anos, ela já mandava eu fazer comida, mesmo para adulto, né? Então a gente cresceu ali junto com eles, trabalhando, e ele não teve aquele esforço de botar a gente para estudar. Eu estudei muito pouco, eu estudei lá no interior, não tinha muito acesso para a escola. Nessa época, eu com 16 anos, comecei a sair para trabalhar nas fazendas. Não tinha ainda 18 completo. Aí apareceu essa fazenda que vinha um ônibus para levar. Hoje a gente tem aquela curiosidade de conhecer o mundo, né? Acaba que o cara ganha dinheiro, ganha isso, aí eu fui.
Aí onde o cara quebrou a cara. Pensava uma coisa e na hora era outra. Só se soubesse que era assim, eu não tinha dormido. Tipo enganado, né? Tipo não, enganado. E chegamos aqui é outra coisa. Trabalho escravo. O pessoal tá almoçando abacate porque falaram que não tem nada para comer. A maioria dos trabalhadores que a gente resgata do trabalho escravo já dizem que trabalhavam desde os 13, 14 anos. Então, a gente vê uma relação muito forte do trabalho infantil com o trabalho escravo. Quando eu comecei a trabalhar em serviço pesado, eu tinha na idade de uns 13 anos, trabalhando de roça com meu pai. Até os 15 anos de idade, eu tinha essa rotina só de viver de agrado, entendeu? Eu cheguei aqui em Pindaré com mais idade de 16 anos e comecei a sair. Larguei o estudo cedo porque a precisão obrigou. Eu vim aí deixar umas cargas de milho para um vizinho lá da gente no interior. Aí quando eu cheguei tinha um volante, o cara levando o trabalhador para trabalhar no Pará. E ele ia sair no outro dia. Aí falei com mamãe, meu pai nem queria que eu viesse. Veio eu e outro compadre meu. Eu tinha 16 anos e ele tinha 15 anos. Qual a tua idade, nenê? E aí? 7 anos, é? Você fica sentado aqui nessas folhas, assim, em cima da folha? E tu ganha algum dinheirinho pra cortar cacau? Nada. Você ganha algum dinheiro pra isso? Nadinha. Ganha comida, né, meu filho? A erradicação do trabalho infantil é uma forma de prevenção do trabalho escravo, porque a gente vê que a grande maioria dos trabalhadores escravos foram trabalhadores infantis. Quantos anos? 5? Tava colhendo cebola também? Se você erradica o trabalho escravo, você também previne o trabalho infantil, porque você vai acabar com aquela condição de pobreza daquela família, que muitas vezes, o que acontece? Essa família, ela coloca o seu filho para trabalhar por uma condição de pobreza, de extrema vulnerabilidade. Vocês são tudo da mesma família? É. Esse facão aí, pô, não vai no dedo não, meu? Nunca foi, não? Isso aqui cuidado, né? De vez em quando acerta. De vez em quando acerta? E oferecendo, chega nas casas oferecendo já o dinheiro. Às vezes acontece chegar num dia que você não tem nem um café para beber. Você pega aquele dinheiro. Você já sai devendo. Primeiramente eu pedi R$400 que era para me deixar com a minha esposa e ele só adiantou R$50. Aí é que eles chamam de gato. Gato é o que vem buscar os trabalhadores. Sim, a gente trabalha de meia, trabalha pra gente e pra ele. Aí ele pega o serviço da fazenda, o fazendeiro passa a linha de serviço para ele de R$20, aí ele já passa pra gente menos da metade. Quando você chega lá, você tem que comprar a foice, a bota, o esmeril. Ele disse que era só a passagem, que a gente ia pagar a passagem. Servidão por dívida, são descontos ilegais e que passam ao empregado que está devendo, e ele, por ser uma pessoa vulnerável e não saber dos seus direitos, acaba acreditando que aquilo é uma dívida correta, e então ele permanece no trabalho até que essa dívida seja quitada. E muitas das vezes ela é muito difícil de ser quitada porque o empregador sempre usa desse artifício para mantê-lo no local de trabalho. Vocês aqui compram mantimento, arroz, feijão, os mantimentos? É a gente mesmo. Esse trabalho com foice, facão, chadeco. Esse aqui o patrão dá. Comprado. O senhor já está aqui há quanto tempo? 2 anos. Ele compra e manda para nós e ele desconta. Mas você sabe o preço dessas mercadorias? Não, porque não entregou ainda nenhuma nota para nós do rocha que vem. Manda vir o mototáxi, mas que é paga da gente, o mototáxi. É R$100 para ir e vir. Mas é boa a carne, pelo menos? É nada, pega velho. E cobra de vocês? Cobra. Tá ok. E vem tudo descontado. O prato de comida de vocês é esse aqui, né? É. Todo dia é preparado, certo? Aí vem já prontinho, desse jeito. Mas essa alimentação aqui, ele dá. Não, é comprado. Nada. Você não sabe o preço desse óleo? Não, senhor. Nem o preço desse... Não. E quanto é que ele cobra na alimentação por mês? Isso é de acordo com o preço que a gente, o total que a gente compra, aí anota e paga. A alimentação? É. Quanto ele disse mais ou menos que ia dar? Nós não somamos a conta. Isso aí vamos somar a conta para saber quanto é que dá. Aí a conta se torna grande. Você, para trazer algum saldo, você tem que pagar aquele todo para você trazer algum saldinho. Aí não tem como ser escravizado. Essa botina do senhor eles deram pro senhor? É minha, não deram botina não. Deram nada não? Eu posso afirmar que existe uma certa aceitação. A gente sente que uma boa parte da sociedade é escravagista.
e não se incomoda e não estranha ver a população, seus iguais, em situação de escravidão, porque é escravagista, ainda é. Uma questão que sempre foi afirmada é como se o trabalho escravo fosse resquícios de uma sociedade escravocrata. Ou seja, como se fosse um resquício do passado, um eco do passado distante. E é muito difícil alcançar comunidades isoladas que ficam lá no final do mundo, onde não existe um mínimo de estrutura, como uma estrada para sair e chegar, onde não existe um acesso à terra, um país tão rico como o Brasil de terra, porque está controlado por umas poucas mãos. Porque eles chamavam alojamento, mas era só um barracão cheio de rede, entendeu? 90 era só no barracão que eu ficava. Lá tinha mais de 50 barracão daqueles. E tinha uns que davam o dobro do nosso. Tinha mais de 2.000 pessoas. Aquela lona preta, que aí o dia de domingo que a gente não ia ver isso pro serviço, não tinha nem como ficar, porque aquela lona esquenta tanto, o cara não pode ficar dentro. Lá nesse tempo tinha umas redezinhas garimpeiras, aí por azar eu comprei uma dessa, aí levei. Rapaz, quando dava meia-noite, parecia que eu estava dentro de uma banheira de água gelada. O barraco não tinha parede, era tudo no aberto. Não leva a rede, dorme no chão. Aí quando vinha a chuva, aí piorava a situação. Porque quando dava o vento, começava a furar, e naquele, né, furar lá de um lado do outro, aí quando começava a chover, aí a água caía e você ficava, encostava num canto para poder deixar a chuva passar, para você dormir um pouquinho. Pai, segunda-feira, deu uma chuva, sabe? Um vento forte aqui. Passou derrubando tudo aí, que fosse uma armolha ia caindo. Se tivesse gente dentro desse barraco, o que era acontecer? Tinha um machucado, né? Era? Porque assim, tinha as vagas, não tem? Cabia 30, outros cabia mais, 200 pessoas. Aí dormia era num monte, tudo bolão. O bolo de peão em cima dos anzouros. Pelo barracão de lona percebemos que é de terra abatida, percebemos a carne aqui totalmente exposta a insetos. O fazendeiro, quando ele faz um barraco para botar os trabalhadores para trabalhar, sempre fica na beira de um açude. Tomavam banho, consumiam e lavavam suas roupas. Para banho, para fazer comida, para beber. Tá, vocês fervem a água antes? Não, bebe direto. Senhor, a gente pega, bebe. Tá, como é que você faz, por favor, Silvia? Só vai abanar aqui ela. Mete a mão. Tem um gostinho de raiz. De raiz? É, mas esse lodo velho aqui, essa caparroda. Vocês não têm água quente não, né? Quer dizer que na época do inverno vocês tomam banho frio. É mesmo? Você vê aqui, ó, a situação ali da escuma do sapo que desce, que sobe. A gente limpa no outro dia, chega no outro dia desse jeito. Aí vocês pegam água de beber daqui, bebem, tomam banho. Olha, eu tô seguindo só uma pilha, só dessa água. Aí muitas vezes a gente preferia beber água do garapé do que da pipa. Porque a água do garapé ela é corrente. E o da pipa era parado e ainda era enferrujado a água, tinha gosto de ferrugem. E aqui, para beber, lavar roupa, lavar louça, o que mais? Lavar louça, fazer café, cozinhar. Tudo a água daí? É, tudo a água daí. O banheiro é ali então? É. Não tem banheiro, é no tempo mesmo. As necessidades que a gente tinha que fazer era no mato mesmo. Podia ser de dia ou de noite. Você não tem medo de estar na hora que está fazendo necessidade de vocês aparecer um bicho qualquer? É, de ter medo a gente tem, agora só que é o jeito, a gente vai fazer o quê? E as condições sanitárias básicas, os trabalhadores eram submetidos, o banheiro disponibilizado, não guardando nenhuma privacidade, sem condições nenhuma de higiene. Quando dá 6 horas, 7 horas para estar no campo, ia comer 3 horas da tarde. Se chegava 11 horas, 11h30, 12 horas, 1 hora, você tinha que ficar no serviço até parar na hora que a comida chegasse. Era no sol, não tinha uma cabana pra gente ficar debaixo. Tolou uma das carretas lá, chamou o rapaz do trator de pneu para puxar. O menino tava embaixo do trator, aí passou por cima dele, o cara saiu de cima dele. Nossa, trabalhar junto com a gente, velho. Triste demais. Às vezes quando ele levava comida, você estava lá dentro do serviço, aí ele dava um grito, ó o boião, aí dessa hora ele levava as panelonas, ele fazia o prato, deixava lá na cabeça da estaca e ia-se embora. Chegava lá no meio do sol quente, a gente vinha, quando chegava a ver, já estava dando até formiga.
cansou de acontecer. Caso assim, uns ovos cozidos com feijão. A cozinha de madrugada, quando ele abriu, estava azulzinho dentro, mas era obrigado a comer para não morrer de fome. Alguns dormem no chão e outros nas redes? Bora almoçar? Não, obrigado. Tô comendo. Vocês não têm pratos para almoçar também, não? Então isso configura um cenário, né, de degradância, essa retirada de direitos dos trabalhadores mais fundamentais, né, essa retirada da dignidade. Ô, meu filho, vamos lá, força aí. Um serviço puxado e alimentação ruim, ele começou a dar cãibra, o corpo inteiro, todo. Ele gritava demais, deitou no chão, ficou ruim. Aí o cara nada, lá nem... Aí nós falamos, ele disse, rapaz, não tem jeito não, que tá tarde da noite. Aí nós botamos ele na rede, um pau assim, amarramos a rede no pau, botamos ele na rede, trouxemos para a beira, uns 3 quilômetros, para a beira da pista. Casos de trabalhadores que já foram assassinados ou estão com parte do corpo decepadas por falta de responsabilidade, de equipamentos de proteção, de medicação que não é fornecida e mesmo de cuidados que deveriam ter antes e que não tem. A mim me chegou um trabalhador, o cara não tinha nem 29 anos, parecia que tinha 50. Chegou com o pé com uma queimadura de 3º grau, preto estava o pé. O fazendeiro era médico, sabia o que era, sabia que estava queimado. Só falou assim para o trabalhador, está doendo? E disse, não, já não vai doer, está queimou todo. Disse, não, pues puedes continuar trabalhando. Ese menino trabalhou outros 3 dias, até que isso começou a criar gangrena. Conseguiu fugir graças a outro companheiro e chegaram ao centro de defesa. Graças a Deus, só perdeu 3 dedos do pé. Ela queimou o menino com papa quente. Aí eu peguei o menino de uma vez, assim, da mão dela, né? Aí ela pegou uma colher de mexer panela. Aí tacou na minha cabeça. A minha sorte foi um vizinho que me tirou das garras dela. Eu era magrinha, né? Ela era forte. Teve outro trabalhador que, por reclamar seu salário, foi marcado com o ferro do gado. Temos as fotos, todas as costas queimadas inteiras, não foi uma vez, foram várias. Trataram a pessoa pior que gado, que vai para o abate. 2 homens chamam a polícia e dizem que eram trabalhadores escravos. A gente ficava lá, apanhando e ficava sem comer. Um deles exibe marcas no corpo que seriam das agressões que aconteciam durante o trabalho. Sempre em fazenda tem arma. Sempre nas fazendas que eu andei, tudo tem arma. A gente trabalhando lá e o serviço não estava sendo no valor que era para ser pago, né? A gente chamou o encarregado e pediu que ele aumentasse o serviço, porque estava muito barato. Quando eu procurei para nós fazer conta, para receber meu dinheiro, né? Aí ele não gostou e puxou a arma. E também por fim a gente começou a perceber que estava sendo vigiado. 3 homens, na verdade, todos armados. Aí foi que eu procurei o meu direito. Eles são submetidos a condições de trabalharem no sistema total de exploração. Aí o dinheiro que desses 660, ele me deu 40 reais. Esses 40 reais eu não pude comprar nem um pão para o meu filho, porque eu me achei tão encurralado, tão humilhado. Os casos que atendíamos até uns anos atrás eram trabalhadores e trabalhadoras que fugiam literalmente das fazendas, então atravessavam o mato, a floresta, perseguidos por cachorros, por cavalos, por lo que são os pistoleiros, os vigilantes das fazendas. E por acaso, por casualidade da vida, por essas campanhas de prevenção que a gente informa, de que é o centro de defesa, onde podem denunciar, essa pessoa chega. A sociedade civil, no caso do trabalho escravo, tem um papel fundamental, né? Acho que tanto na denúncia, como também no resgate imediato. Então a gente precisa que vocês colaborem. Tudo que vai acontecer aqui vai ser para ajudar vocês. O Ministério do Trabalho está aqui para ajudar o trabalhador. E a senhora estava escondida no mato por quê? Tá com medo, era isso? Não, porque se ficar, né, ia dizer, né, que nós ficamos de teimoso, né, que eles mandaram avisar, né. Tá 8 meses dormindo no barracão aqui. Tem banheiro aqui? Tem pra ali, mas não tem água ainda. Tem 8 meses, eu não tenho carteira de trabalho e ganha 15 reais a quinzena. Porque tem vezes que chegam morrendo de fome, não tem tomado banho faz dias, estão muitas vezes doentes,
por causa dos venenos agrotóxicos, por falta de comida, por alguma doença. A gente faz todo esse primeiro atendimento e depois passamos a escutar a pessoa o que nos tenha que contar. E essa denúncia, com todas as informações, é encaminhada aos organismos competentes. As denúncias estão sendo mais rápidas, porque muitos trabalhadores têm acesso ao WhatsApp, até com vídeo, com foto, até com a localização de GPS, onde fica a fazenda. Desde 95, nas ações fiscais coordenadas pela Auditoria Fiscal do Trabalho, já foram resgatados mais de 53 mil trabalhadores de condição análoga de escravo e mais de 100 milhões de reais de verbas salariais e rescisórias foram pagas a esses trabalhadores em razão das ações fiscais. São mais de 4.500 estabelecimentos fiscalizados. O número de trabalhadores resgatados foi o maior, que foi em 2007, que foram 6 mil em apenas um ano. Desde 2012 que não havia um aumento de um ano para o outro do número de resgatados, né? Com exceção, foi justamente o ano de 2018. Acende para a gente um alerta de que o trabalho escravo poderia estar indo para uma erradicação, mas de um ano para o outro tem um aumento quase que o triplo, né? A gente, com os mesmos recursos, com um quadro de efetivo menor, a gente encontrou uma quantidade muito maior de trabalhadores. Eu tinha medo quando eu estava lá, eu tinha medo, muito medo. Porque eu tinha medo deles virem atrás da gente, mandar matar, porque sempre a pessoa fica com medo. O dia que esse homem chegar aqui, eu vou fazer que eu estou morrendo de dor de dente. E ele me dá dinheiro, se ele me der dinheiro, eu vou em Ceilândia, que diz que Ceilândia tem um centro de defesa que tira trabalhadores dessa situação aqui. Nós não vamos sair daqui sem dinheiro, não. Nós tínhamos feito muito serviço para eles. Me botaram no carro, eu fui levar eles lá na fazenda onde estavam os meus companheiros, tudo lá. E aí, quando eles vieram, eu fui com eles até a fazenda. Aí, infelizmente, não estavam mais todo o grupo. Alguns tinham conseguido fugir, mas foram embora para casa e a gente não conseguiu mais localizar eles. Mas uma boa parte ainda estavam lá. Tomei até um susto. Os caras tudo com metralhadora, só cabão forte com a mão aqui. Na hora que eu olhei, pensei que já eram os pistoleiros do cara lá, que disse que ele tinha pistoleiro demais. Cheguei para perto. Não, rapaz, o pessoal da Federal não estão aí. Foram conversar com a gente. Aí eles foram explicar para nós que tudo que nós fazia, comida, a farda, tudo estava sendo descontado. Aí só você trabalhava, mas quando dava no final você ia pegar um dinheiro bom para mandar para a mãe ou para os irmãos, quando pensava ganhava pouco dinheiro. Eu que foi triste quando eles me falaram. A gente não encontrou quase nada do que a lei determina que vocês têm que ter. E aí dessa vez ele pagou a gente direitinho, pagou tudo, a gente contou tudo que ele falava. Aí eles assinaram a carteira da gente, a gente recebeu as parcelas, tudo que a gente tinha direito a gente recebeu. Mas só porque procuramos nossos direitos. Achei bom, ganhei o dinheiro, que foi o dinheiro que eu fiz aquela casa minha hoje. Eu me senti honrado, eu me senti com coragem, não sei não de onde eu tirei, por eu me livrar daquilo ali, sair daquele trabalho ali e tirar todos os meus companheiros. A denúncia do trabalho escravo ela pode ocorrer nos órgãos que atuam na repressão, que é o Ministério Público do Trabalho. Pode ser diretamente na internet, anonimamente, inclusive no site, tem um campo lá para fazer denúncia anônima. Ou através das ONGs, né? Por exemplo, no Maranhão existem ONGs que comumente denunciam CDBDH, CPT, né? Comissão Pastoral da Terra. Existem várias formas da denúncia chegar para os órgãos de fiscalização. A OIT, ela tem as normas internacionais do trabalho e tem as convenções. O Brasil já ratificou as duas convenções sobre o trabalho escravo. E uma vez que o país tenha ratificado, a OIT ela apoia os governos, empregadores, trabalhadores, a fazer valer o que está escrito naquela convenção no seu país, na sua legislação, nas suas políticas públicas. O Ministério Público do Trabalho, especificamente, a gente está atuando na questão repressiva ainda de maneira forte. Os órgãos que comumente estão presentes são auditores fiscais, procuradores de trabalho e Polícia Federal ou Rodoviária. Precisa dessa estrutura, né? Porque cada um ali tem um papel importante, essencial para que o resgate aconteça de uma forma segura, tanto para quem está fazendo a fiscalização, quanto para quem está sendo resgatado. E também na questão de fomentar
políticas públicas e monitorar a eficácia delas no Brasil. A atuação repressiva não é suficiente, não vai transformar a realidade. Muitos trabalhadores que são resgatados, eles acabam sendo outra vez resgatados porque não tiveram oportunidades. Para vocês identificarem, eu faço parte do grupo junto com o Ministério do Trabalho, eu sou defensor público, tá? Que é uma espécie de um advogado, tá? Que veio no socorro de vocês. Vocês tenham a certeza de que todos os direitos de vocês vão ser respeitados. A maior parte dos casos estão concentrados tanto em pecuária como agricultura. Mas já de uns anos, dos últimos anos para cá, nos últimos 5 anos, até mais, a gente tem visto que trabalho escravo é uma realidade em qualquer lugar, inclusive em contexto urbano. Hoje não tem nenhum estado do Brasil que não tenha tido registro de trabalho escravo em alguma atividade. Nos casos de terceirização, ainda que ela seja autorizada e lícita pela legislação atual, há casos em que o empregado ele tem como patrão, então como poder diretivo, não aquela pessoa que está diretamente lidando com ele, mas sim alguém acima no topo da cadeia que dirige a própria atividade econômica e diz como que isso tem que ser feito. E às vezes, muitas vezes, essas empresas intermediárias estão mascaradas como os meros setores fabris de uma empresa maior. Quando ela vai contratar alguém para prestar os serviços para ela, me parece natural que ela queira saber como que esses serviços vão ser prestados, né? Imagino que ela olhe questões de qualidade, quem é a mão de obra, se é qualificado ou não, porque ela está contratando, está pagando, eu imagino que ela vai querer saber como é que esse produto vai chegar para ela. Então, ela dizer que ela não tem noção, que ela não tem responsabilidade sobre isso, me parece um pouco contraditório. É cada vez maior o entendimento que as empresas têm um papel fundamental na erradicação do trabalho escravo. Dificilmente conseguiremos erradicar o trabalho escravo se não houver a participação do setor privado. Enquanto houver demanda e enquanto houver pressão por preços impraticáveis, o trabalho escravo vai persistir. Que você não somente garanta que não tenha trabalho escravo dentro da sua própria empresa, mas que toda a sua cadeia, que todos os seus fornecedores também não tenham trabalho escravo, né? Porque dentro da sua empresa é fácil você garantir que não tem trabalho escravo, mas elas precisam também ter a responsabilidade perante aos outros elos da cadeia e trabalhar para que os outros fornecedores também não estejam se utilizando desse trabalho. Hoje há um cadastro oficial de empregadores que tenham submetido trabalhadores à condição análoga de escravo, também conhecido como lista suja, pela imprensa e pela sociedade. Empresas flagradas com trabalho escravo são colocadas na chamada lista suja do Ministério do Trabalho e ficam impedidas de receber empréstimos em bancos públicos. 349 empresas. E acho que um outro ponto também interessante é que, de alguma maneira, essas empresas elas têm que ser responsáveis pelas comunidades por onde elas passam. Porque uma empresa, ela pode, especialmente aqui no Brasil, que a gente tem mais de 80% dos municípios com menos de 20 mil habitantes, uma empresa ela faz uma total diferença na vida de um município, de uma comunidade. Precisa se envolver e entender o que está acontecendo naquele município, o impacto que ela tem, que pode ser positivo, mas que também pode ser negativo, dependendo das práticas que ela adote. O trabalho escravo, para outras pessoas de qualidade, de cor, mas cai mais pesado na costa do negro. A gente não tem estudo e sendo negro para muitas pessoas, aí eles acham que não tem o direito igual do branco, agora só que é errado. Nossos direitos são igual. A maioria era negro e de pouca escolaridade, né? Nós éramos nessa fazenda 22 pessoas, todos nós éramos negros. Não é possível pensar a economia brasileira desvinculada das questões raciais no Brasil. A empregada doméstica foi o último setor urbano da sociedade brasileira a conseguir direitos iguais a outros trabalhadores e mesmo assim com uma repulsa muito grande de setores da sociedade porque se identificava exatamente com mulheres negras que reivindicavam direitos iguais aos outros trabalhadores. Todo tipo de serviço de dentro de casa era eu que fazia. Era uma casa com 8 cômodos, na cerâmica. Na época, quando eu vim para Imperatriz com eles, eu já tinha 13 anos. Na Vila Lobão, eu morei 8 anos. Eu não conhecia uma rua lá que ela não deixava. Eu saí. Era só dentro de casa direto. Eu não tinha licença de brincar com ninguém, que ela não aceitava sequer nem eu fazer uma carta para mandar para minha família. Aí nisso eu já estava com uns 3 anos que eu não mandava notícia. Acho que bem com medo de
de eu falar o que eu estava passando, né, para meus pais. Saí de lá que nem uma sandália assim eu tinha, ó. Roupa, ela mandava desmanchar as roupas dela, que ela era forte, eu era magrinha, e fazia roupa para mim. Quando eu falava de ir embora, ela me trancava dentro do quarto. Minha bisa morreu, eles foram pro velório dela e não me falaram nada. Quando eu fui saber que a minha bisa tinha morrido, já tinha mais de ano. Infelizmente, o trabalho escravo ele é um fenômeno dinâmico, né, e que ele se adapta a diversas conjunturas. Aonde houver pobreza, esse fenômeno ele vai persistir. E onde a vulnerabilidade das pessoas ela for tamanha, essas pessoas vão acabar se sujeitando a condições degradantes de trabalho. Depois de você ter filho, ter família, ter filho, você é obrigado a fazer serviço que seja escravizado, mas você quer ver seu filho com a barriga cheia. Seja você sendo escravizado. A gente enxergava que a gente estava escravizado, mas a única opção que tinha era aquela. Você não tem é obrigado a fazer do jeito que eles querem. E aí a pessoa quando quer ser honesto, quer criar os filhos, dar um exemplo melhor possível, aceita essa escravidão porque ele não vai querer tirar dinheiro por filho de outro trabalho, ele quer tirar do suor do rosto dele para dar uma educação para o filho melhor, um exemplo melhor para o filho. E aí é onde ele vai sofrer. Da precisão, que é o nome que o maranhense dá, exatamente a extrema necessidade em que ele procura o trabalho para suprimir suas necessidades fundamentais e por isso ele é submetido a essa situação. Ou seja, se nós não enfrentarmos as causas do trabalho escravo, que é da desigualdade e ao mesmo tempo da extrema pobreza, vamos continuar convivendo com essa situação no Brasil. Ou você se submete, então você não vai ter trabalho. Teve vários casos, né, que você resgata um trabalhador e no dia seguinte esse trabalhador está suscetível a cair novamente na mesma situação em que ele foi resgatado. O objetivo principal é fazer com que trabalhadores não venham a ter a experiência do trabalho escravo, porque a gente muito fala, precisa resgatar, precisa atender a vítima, mas não seria melhor você não ter que resgatar do que você não ter que atender a vítima e não ter que imaginar que um trabalhador passou por essa situação? Eu vim começar a pegar em dinheiro mesmo assim, esforçado do meu trabalho, depois dos 20 anos. O dinheiro máximo que eu já ganhei de casa dos outros foi 300, 250. Vocês folgam algum dia da semana? É direto, igual a dia de grilo. É direto? Direto, a sábado. Não tem? Domingo não tem? É feriado, não tem nada. O senhor comprou esse sapato, essa botina que o senhor está usando? Foi. O senhor comprou? Foi. Não foi o patrão quem deu? Não. A foice foi o senhor que comprou? Eu comprei também. Os estudos apontam que o trabalho escravo para algumas atividades econômicas ele é extremamente lucrativo, né? Por isso que ainda a gente vê isso muito ainda hoje, né? E tem muitas pessoas que pensam que não existe trabalho escravo e ele está aí, está na cara de nós todos. Está na cara de nós todos. Eu convido qualquer pessoa a pensar um dia do seu trabalho como trabalhador escravo. Eu gostaria que as pessoas imaginassem um dia dela num corte de cana. 16 horas por dia cortando de 8 a 12 toneladas de cana sob o sol, tomando água quente, tendo que almoçar debaixo de um trator. Eu convido uma pessoa a pensar, a se imaginar trabalhando numa oficina de costura sem poder levantar por 16 horas seguidas. Eu convido qualquer pessoa a imaginar você que carregar nas costas durante 1 hora, não precisa ser por 16 horas, 1 hora, carregar 60 quilos de carvão nas costas e subir 4 metros para encher o caminhão. Eu gostaria que as pessoas pensassem nisso, se colocassem no lugar. E eu tenho certeza que nenhum de nós aqui conseguiríamos fazer qualquer uma dessas coisas que os trabalhadores fazem. Resistimos contra o trabalho escravo, defendendo nossas comunidades e também defendendo as gerações futuras. Cada dia temos que lutar, enfrentar e combater o trabalho escravo. A sociedade civil e tanto as ferramentas de divulgação, né, de conscientização são muito importantes porque vai muito além da atuação do auditor fiscal do trabalho. Que hoje a minha vida é muito mais fácil do que era antes. Depois que eu comecei
tá tendo envolvimento com o pessoal do Centro de Defesa, para mim, ali foi uma fonte de sabedoria, eu aprendi muita coisa. Hoje, ali no Centro de Defesa, tem um encontro dos trabalhadores que foram resgatados e algumas pessoas que querem também. E tem todos os anos, a gente vai e aprende muita coisa. Aí a gente já passa essa instrução para outro companheiro de trabalho não cair como a gente caiu. Mas isto é para vocês falarem nas comunidades de vocês, tá? Porque nós somos multiplicadores de nossas informações. É assim que a gente combate a escravidão. Elas têm um papel por ter uma liberdade de atuação, né? Então eu vou fazer um trabalho diretamente com as escolas, com a comunidade. A gente define que trabalhamos através de 3 linhas de atuação. A primeira é a de prevenção do trabalho escravo. Então a gente trabalha muito com a arte e a cultura, trabalhando muito com crianças, adolescentes e jovens, porque a gente sabe que o ciclo da escravidão não é apenas o trabalhador, você tem que acabar de geração entre geração, senão não adianta nada. A gente trabalha também através de campanhas preventivas, fazemos panfletos, redes sociais, também para informar, e a gente trabalha muito com a formação cidadã. Porque não é apenas formar, explicar o que são os direitos humanos, senão a gente tenta que isso parta para a prática e organiza as comunidades para a conquista de direitos. Conhecer a realidade é uma forma de combatermos essa realidade, quando ela é tão dura para alguns. Eles me passaram bastante instrução, conversaram comigo pelo Centro de Defesa. Já para me sair para trabalhar, tem que procurar que tipo de pessoa é, de onde ele é. E aí de primeiro eu saía com qualquer um, e aí sofria demais, e hoje eu não faço mais isso. Através da repressão, que é a nossa segunda linha de trabalho, a gente dá orientação e atendimento jurídico e social integral. E no terceiro ponto, a gente trabalha através da inserção social. A gente nem sequer fala de reinserção social, porque a gente assume o fato de que essas pessoas nunca foram inseridas. Antes, eu não conhecia o que era o direito. Então, por eu não conhecer o que era o direito, no passado eu sofri muito e tinha muito medo de procurar o meu direito. E hoje, doer de quem doer, mas eu não aceito ninguém fazer comigo o que já fez no passado. E se eu ver acontecer com um amigo meu, eu estou junto para lutar pelo direito dele também. E vas vendo como vai crescendo, como vai virando líder na sua comunidade. Mas através do Centro de Defesa, para mim foi um centro de sabedoria, que me ensinou o que é o direito de um trabalhador. Hoje é muito difícil encontrar trabalho escravo, casos de trabalho escravo no Pindaré, porque não são nem doidos. E os trabalhadores falam, fazendeiro não é doido de vir aqui nos escravizar. Isso é bonito de ver, muito bonito de ver. De repente uma pessoa que 2 anos atrás, porque eu nasci preto, no interior, é cultural, é assim. E ela que diga, não é assim, não é justo. Eu sou ser humano, eu tenho o direito a uma relação digna de trabalho. O meu sonho é ter uma qualidade de vida melhor para não dar para meus filhos. Porque o que eu já passei eu não quero que nenhum deles passe. E eu estou lutando para isso, que eu não tive oportunidade. Mas eles estão tudo na escola, que é para mais tarde não poder cair numa dessas. Mas a gente já entendeu que esse papel é nosso, né, de controle das políticas públicas e o que a gente pode cobrar do governo, do Estado brasileiro como um todo, no sentido de para a implementação dessas políticas. O combate ao trabalho escravo não é uma questão que pode ser deixada de lado, ele tem que ser prioridade. Está lá na Constituição, a gente tem que entender que a Constituição tem que ser respeitada, não é um livro de intenções. Garantir, né, os direitos básicos mínimos para todos, inclusive os trabalhadores, não é benevolência de Estado, é dever e é obrigação. É impossível você falar em futuro do trabalho com a persistência do trabalho escravo e do trabalho infantil. Então a necessidade sim hoje de acelerar e de erradicar o trabalho infantil e o trabalho escravo para que a gente possa realmente debater o que importa, que é o futuro do trabalho e tomar ações para que a população esteja preparada para esse futuro do trabalho. Mas enquanto houver trabalho escravo e a gente tiver que perder nosso tempo com a discussão sobre a erradicação do trabalho escravo e trabalho infantil, dificilmente a gente vai conseguir tomar as medidas efetivas para chegar nesse futuro do trabalho que nós estamos pensando atualmente, que vem sendo discutido no âmbito do centenário da OIT. Uma vez eu dando uma entrevista para uma pessoa, ele foi e me procurou por que eu tinha sido resgatado 3 vezes. Eu digo, meu amigo,
É muito fácil ele explicar e é fácil mesmo, porque olha, eu fui resgatado, mas a minha precisão continuou. Porque é ruim a gente ver a família da gente precisando das coisas e não ter. O tempo, o espaço, a gravidade não nos prendem. A dúvida, o medo, são roupas que já não nos servem. Aquela ânsia de vencer se foi quando eu venci a mim mesmo. A dor que eu carregava não sobreviveu à luz do meu sorriso. O tempo, o espaço, a gravidade não nos prendem. A dúvida, o medo, são roupas que já não nos servem. Aquela ânsia de vencer se foi quando eu venci a mim mesmo. A dor que eu carregava não sobreviveu à luz do meu sorriso. E na nossa casa de flores, pedras e nuvens, folhas e sonhos, a culpa e a maldade nunca vem nos visitar. O tempo, o espaço, a gravidade não nos prendem. A dúvida, o medo, são roupas que já não nos servem. Aquela ânsia de vencer se foi quando eu venci a mim mesmo. A dor que eu carregava não sobreviveu à luz do meu sorriso. E na nossa casa de flores, pedras e nuvens,